Olá, pessoal. O tema de hoje tem que ser o Liberation Day, a notícia do Trump impor tarifas para o mundo inteiro. E eu tenho falado bastante desse assunto em diversos podcasts e tal, explicando. Eu acho que a primeira parte importante é, a lógica inicial do argumento ou do que o Trump apresentou. E ele vira e fala assim, ó, são tarifas recíprocas, ou seja, nós, nos Estados Unidos, vamos impor tarifas aos países que impõem tarifas a nós, ou que têm barreiras comerciais, ou medidas protecionistas colocadas na sua economia para proteger a sua indústria. E a história toda começa com a apresentação do Trump com aquele quadro de todos os países do mundo, e ali naquele quadro ele vai apontando e vai mostrando, olha, aqui tal país tem tantos por cento de tarifas ou de medidas protecionistas aos produtos americanos. Por isso, nós iremos impor também tarifas ou medidas protecionistas, ou uma taxa, ou um imposto aos produtos que vêm daquele país. E aí começa o problema da medida do Trump. A gente já sabe hoje que a conta não foi levantada, não foi feita em cima da taxa que esses países têm de medidas protecionistas. Mas sim, eles pegaram todo o déficit comercial que existe entre os Estados Unidos e um país. Então, por exemplo, os Estados Unidos e a China. Qual é o déficit comercial e quanto que os Estados Unidos importam da China? Eles pegaram esses dois números, dividiram um pelo outro e chegaram a um valor, aí eles dividem por dois e falam, esse é o valor que nós vamos implementar de tarifa contra a China ou contra todos os outros países do mundo. E qual o problema disso? O ponto é que essa conta ela não representa o quanto de medidas protecionistas cada um desses países tem. Isso não acontece. Essa não é a conta para calcular isso. Essa conta só mostra o déficit que os Estados Unidos têm comercialmente com cada país. Qual é a diferença? Numa situação de comércio normal, às vezes você vai ter déficits com um país, ou seja, você vai vender menos do que você compra daquele país, porque aquele país tem alguma coisa muito especial que você não tem, então naturalmente vai existir um déficit. O ponto é se o déficit foi criado por alguma barreira artificial. O governo criando um imposto, uma taxação contra os produtos dos Estados Unidos. E como a conta foi feita e apresentada, isso não é uma análise, não é uma interpretação minha, isso foi apresentado para o mundo. A conta mostra que ela não é sobre as tarifas que existem, ela é sobre o déficit. E, como acabei de explicar, o déficit comercial ele não é criado somente pela existência de tarifas. Numa economia global distorcida ou desequilibrada, artificialmente, sim, existem medidas protecionistas. Mas as relações comerciais podem ser positivas ou negativas, deficitárias ou superavitárias, dependendo do que se troca. Por exemplo, os Estados Unidos não vão conseguir produzir a quantidade de banana necessário para o país inteiro consumir. Então ele vai acabar comprando bananas de algum país que é um grande produtor de bananas. E se não existir nenhuma tarifa, e digamos o país é muito pobre, e ele só produz bananas, ou ele produz muito bem bananas, ou as bananas desse país são muito baratas, o que vai acontecer? Os Estados Unidos vai acabar tendo um déficit comercial. Ou seja, ele vai comprar mais coisas desse país do que ele vai vender para esse país. E tem uma série de exemplos como esse no mundo todo. Porque não são todos os países do mundo que têm altas tarifas ou que criaram um sistema comercial artificial manipulado. Eu tenho dito por aí, né, repetidas vezes, que a economia global ela está distorcida e desequilibrada. Existem movimentos artificiais, principalmente por países que são persistentes superavitários. Me refiro à China, à Alemanha, Coreia do Sul, Japão, esses países, para serem persistentemente, continuamente superavitários, ou seja, continuamente vendendo mais para o resto do mundo,
e tendo superávit do que comprando dos outros, é porque tem alguma coisa errada. É porque claramente existe algo artificial, senão não seria tão persistente e dado o tamanho dessas economias. Não são economias pobres, são economias ricas, são países gigantescos, no caso da China. Então, nessas situações específicas, existem distorções artificiais, como formas de protecionismo. Não necessariamente elas precisam existir por tarifas, mas elas existem por outras coisas. Por exemplo, uma manipulação da moeda, uma desvalorização do câmbio feita pelo país. Isso favorece os produtos internos do país para serem vendidos para fora, porque eles ficam mais baratos, moeda desvalorizada, seu produto fica mais barato, ele vai conseguir vender mais. Se você mantém a moeda desvalorizada o tempo inteiro, sempre os seus produtos vão ter uma vantagem maior em relação aos produtos de outros países. E aí a China faz isso. Isso seria equivalente a uma medida protecionista, uma medida artificial. Mas vários outros países não fazem. E vou citar aqui dois que estavam na lista do Trump: Lesoto e Botsuana, na África. São países que são deficitários, né? A economia americana é deficitária com eles, tem déficits comerciais, porque eles vendem muito mais para os Estados Unidos do que eles compram. Mas se você olhar Lesoto, por exemplo, é um país que a renda média é de $5 por dia. É um país extremamente pobre. Ele não tem dinheiro para comprar nada dos Estados Unidos. Mas ele tem muitos diamantes. E os americanos querem diamantes. E os americanos não têm uma capacidade de produzir todos os diamantes que eles querem, não pelo preço que eles almejam. É mais barato comprar de Lesoto. É mais barato de comprar de Botsuana. Então, os Estados Unidos vai comprar e vai ter um déficit com esses países. E não existe manipulação alguma. Só existe os americanos querendo comprar uma coisa que eles não têm de um país que sequer pode comprar muitas outras coisas deles. Ou seja, quando o Trump impôs tarifas para o mundo inteiro, ele não calculou aquele número que é apresentado, e isso talvez deixou muitas pessoas, diríamos assim, perdidas, né? Ou, no mínimo, falando, bom, mas se ele está dizendo que o Brasil impõe 10% ou 20%, pô, é justo que ele imponha 10% ou 20%. Se ele está dizendo que a China impõe 50%, 60%, ele vai ter que impor também. Por que os Estados Unidos vão aceitar que os outros pratiquem esse tipo de regra e eles não podem praticar a mesma regra? Isso não é verdade. Aquela fórmula não mostra que os países estão colocando tarifas. Isso não quer dizer que não existam países que imponham tarifas aos Estados Unidos. Isso quer dizer que a fórmula ela trata de uma outra coisa completamente diferente e ela é um absurdo completo, porque ela apresenta uma realidade que não existe e usa essa realidade que não existe para justificar uma outra coisa que até existe. Existe desequilíbrio, existe protecionismo ao redor do mundo, isso prejudica sim a economia americana, mas não nesses lugares, não desses jeitos e não com esses valores que foram ditos ali pelo Trump com aquela luzinha, com aquele quadro, com aquela tabela. Veja o caso do Brasil, né? O Brasil, ele é um país protecionista. Existem muitas medidas protecionistas para produtos importados. Por isso que qualquer coisa importada no Brasil é tão caro. Por isso que um telefone é caro, por isso que as coisas são muito mais caras aqui do que em outros lugares. Até porque mesmo que você não compre o telefone inteiro de fora, para você produzir certas coisas, ou a maioria das coisas no mundo hoje, você não tem todas as peças. Os Estados Unidos vão aplicar a partir de amanhã uma tarifa extra para todos os produtos importados da China. Tarifas adicionais de 50% que chegam a um total, então, de 104%. O governo da China confirmou agora há pouco que vai decretar tarifas de 84% para produtos dos Estados Unidos a partir de amanhã, hein? Fala pessoal, eu sou o Thiago Lima, estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Guerra comercial entre Estados Unidos e China é simplesmente o estopim para a implantação do grande reset econômico. Essa movimentação que Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, está fazendo e empenhando muito bem o seu papel, faz parte de um plano sombrio do próprio sistema para que no futuro eles possam alcançar os seus objetivos. Eles precisam desse caos para que se implemente a ordem
da forma que eles querem, e é exatamente isso que veremos nesse vídeo. O grande problema é que quem paga esse preço não é somente a população americana ou a chinesa, mas o mundo todo, principalmente nós brasileiros, pois a cada centavo de dólar que sobe, o seu real vale menos, o seu suor vale menos. Você trabalha mais para ganhar menos poder de compra, faz com que você seja cada vez mais escravo desse sistema, sem que a maioria das pessoas perceba. Ganhar em dólar, por exemplo, no Brasil hoje não é mais uma questão de luxo, mas sim uma questão de sobrevivência, e cada vez será mais. Olhando os Estados Unidos, Trump fez o seu tarifaço recentemente. Implementou tarifas em cima de diversos países, e a China fez uma retaliação, porque estamos vendo aí o sistema colocando os seus dois grandes líderes, Estados Unidos e China. Nesse momento é importante que países se unam a um desses dois lados, porque estamos vendo mais uma vez a implementação do dividir para conquistar. É assim que os caras agem, e é assim que eles vão fazer para implementar o que chamamos de nova ordem secular, e para isso eles precisam de resetar tudo. Vamos ver o grande reset daqui a alguns anos. Isso daqui é apenas o início, apenas o estopim. A China retaliou o tarifaço de Trump. Viu a reação por parte da China impondo tarifas de 34% sobre as importações de bens dos Estados Unidos, em retaliação à guerra comercial de Donald Trump. Trump rebateu mais uma vez, trazendo tarifas de 104% agora em cima das importações na China. Os Estados Unidos vão aplicar a partir de amanhã uma tarifa extra de 50% para todos os produtos importados da China. A medida ocorre após o gigante asiático não cumprir o pedido do presidente Donald Trump de voltar atrás com as taxas retaliatórias de 34% anunciadas na semana passada. Ou seja, as empresas que simplesmente importarem para os Estados Unidos produtos da China vão pagar 104%. Porém, as empresas repassam isso para a população, o que faz com que as pessoas paguem esse preço. E nós aqui no Brasil vimos, por exemplo, o dólar batendo aí os R$6 novamente. Nós também pagamos um certo preço por conta dessa guerra comercial, e muita água ainda vai rolar diante de tudo isso. O governo da China confirmou agora há pouco que vai decretar tarifas de 84% para produtos dos Estados Unidos a partir de amanhã, hein? Donald Trump diz ter um plano muito bem estabelecido. Nós vemos o sistema separando as pessoas e dividindo até mesmo os mocinhos e os bandidos. Nesse momento, Trump está sendo observado de uma forma diferente, até mesmo pelos próprios apoiadores. Elon Musk, por exemplo, pediu para que ele simplesmente parasse com isso, pediu para que ele tirasse esse tarifaço do ar, e seus assessores, com raiva do próprio posicionamento de Elon Musk, chamaram ele até de mentiroso, e isso deu o que falar. O dono da Tesla, SpaceX e X, Elon Musk, disse nesta terça-feira que Peter Navarro, um dos principais assessores comerciais da Casa Branca, é um imbecil e um completo idiota. O homem mais rico do mundo e braço direito do presidente Donald Trump, do qual também é assessor, fez o comentário depois que Navarro disse que ele não é um fabricante de automóveis, mas sim um montador que trabalha com peças importadas da Ásia. Mas é justamente diante dessas movimentações bruscas que nós podemos ver o desenrolar dos objetivos do sistema. Temos nesse momento uma agenda acelerada. E se eu fosse você, me atentaria a cada dia que passa, a cada uma dessas informações, pois em breve, aparentemente, muita coisa irá mudar. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Você consegue enxergar a importância nesse momento de ter, de certa forma, uma saída? Porque o sistema está mudando, e essas mudanças poderão fazer com que muitas pessoas precisem literalmente mudar aquilo que já estão acostumadas em suas vidas, na zona de conforto. Me diga a sua opinião, compartilhe, passe esse vídeo para frente para que mais pessoas possam enxergar o que está acontecendo e como isso nos afeta no Brasil. Eu te aguardo no próximo vídeo.